e vamos assim mesmo. Eu estava para fazer análise sobre as vantagens de ser invisível. Por que esse filme? Porque eu estou falando sobre psicose, neurose e perversão. Eu encontrei um filme que fala da fase principal da nossa formação psicológica. Então, sobre o protagonista, que é o Charlie. Charlie é um menino que tem pelo DSM-5, por isso que a gente está falando aqui sobre cada profissional na sua área. Então, Charlie, se nós fôssemos pesquisando, né, se nós fôssemos diagnosticar, provavelmente ele teria quadros de estresse pós-traumático com depressão, né, com casos de depressão e também crises de pânico. Então, para você ver que lembra que a semana passada eu falei para vocês que muitas vezes quando nós estamos na sessão terapêutica, nós lidamos com o quê? Vários tipos de diagnósticos interlaçados. Então, assim como Charlie também, né? Então, seu diagnóstico tradicional seria transtorno de estresse pós-traumático, transtorno grave de depressão maior. Ou seja, não é o espectro pequeno, é o espectro grande. Nós vamos entender por que aconteceu isso. Então, em primeiro lugar, para a psicanálise, as questões de ter depressão, as questões de neurose, que são as fobias, as ansiedades, vou falar sobre ansiedade, pânico, transtornos de toque, todas essas questões mais neuróticas, bloqueios. O que é a neurose? A neurose é quando você sabe que é real, você sabe que muitas vezes você está num sofrimento, numa angústia, você sabe o que você consegue conviver com as pessoas, porém você não tem delírios fantasiosos, nem megalomaníacos, então você tem uma base normal, porém você tem angústias e sofrimentos. É quando vem na clínica pacientes com angústias graves, com sintomas que estão infartando, sudorese, desmaios, bloqueios mentais, e fora também os lutos e os traumas e a ciclotimia, que é a apatia, o desânimo, a irritabilidade. Então, a gente diria que outro dia eu vi uma fala sobre o Machado de Assis, que tem um livro que fala que numa cidade pequena ele começou a avaliar as pessoas e perceber quem estava ali com alguma questão psicológica, né? E de repente ele notou que foi colocando foi colocando outro na instituição, e de repente ele viu que só ele estava para fora, e acabou que ele entrando também, porque ele tinha também situações pendentes. Então, o paciente ansioso, ele é um paciente que ele entende que o trauma às vezes, ele passa por questões infantis, e ele tem a compreensão de que aquilo é algo fora, um tabu. Só que como normalmente acontece traumas infantis e adolescente, por isso que eu vou falar do filme, as vantagens de ser invisível. Então no filme já fala o que acontece com o Charlie. Vantagem de você não aparecer, quer dizer, você observa, você quer viver, você quer estar em grupo, você deseja estar com pessoas, mas tem vantagem de você não se arriscar, tem vantagem de você não sofrer medo. Então nós trabalhamos na clínica muito com o enfrentamento do medo com pacientes ansiosos, porque como eles muitas vezes tiveram traumas passados, eles têm medo de retornar a sofrer, ou perder pessoas que eles já perderam, ou
desconfiar porque foram quebradas a confiança. Hoje vamos vir falar de Charlie. A história de Charlie é um menino, um rapazinho, que está no ensino médio e ele muda de escola devido a seu trauma. Ele tem um trauma inicialmente, tá? Depois a gente vai ver no filme que ele tem outros traumas mais graves, por isso que a situação dele aqui é depressão nível grave. Não que ele fica na cama, não que ele fica ali só apático, né? Ele tem uma vivência, mas ele é extremamente tímido, introvertido e bloqueado. Charlie é uma criança que não teve afeto dos seus pais. Começa o filme mostrando o filme, para quem assiste, eu pediria para você, mesmo que seja o filme de 2012, eu pego filmes antigos, como eu falei da outra vez, que são filmes mais ligados à psicologia. Você que quer se entender, quer entender o trauma, quer entender o que pode causar um trauma que a gente não pode colocar debaixo do tapete. Ele retorna. O inconsciente é uma esponja de memória. Então você não tem como uma gavetinha, um armário de memória. Quando eu falo do inconsciente, eu falo como labirinto. E ali você sabe procurando, a terapia é você encontrar ali o monstro que tá ali te atormentando nesse labirinto que é sua mente. Mas você sabe que você tá sofrendo, você entende que existe algo além, mas ele tinha, por exemplo, lapsos de memória de crises que ele tinha de sofrimento, ele tinha lapsos de lembranças e do que ele sofreu quando ele era muito pequeno. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, é tão pesado, né, psicologia, falar disso, mas nós também estamos na campanha, estamos terminando agosto, estamos na metade de agosto, e nós já estamos trabalhando a respeito de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo cuida de pacientes, transtornos graves, que são transtornos que têm o nível de ideação, o nível de ideação, né, de morte de si mesmo, e também muita busca em hospitais, e alguns deles são ocasionados na adolescência, principalmente na fase do ensino médio mesmo. E também no decorrer da vida, aos 30 anos, quando ele se vê na realidade. Paciente ansioso é paciente que não tem uma recusa da ansiedade, mas ele tem um extremo medo da ansiedade de enfrentamento. Ele sabe que a realidade existe, mas ele teme e foge. Por isso que existe muitos que fogem para bebidas, para vícios, para tantas coisas, menos o que é saudável. Uma das coisas que é saudável, que todo mundo sabe, vocês ouvem podcasts, a televisão e tanta propaganda, falando do Setembro Amarelo, foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que parecia que o menino, eu chamei até o menino invisível, que tinha um Mustang amarelo. Então, para você ver que nem sempre quando uma pessoa tem um sonho, tem o desejo de adquirir alguma coisa, que ela tá no relacionamento, ela tá feliz. Então, nós precisamos observar os sintomas para que nós tenhamos o tato, a técnica certa para saber se esse paciente tem, né? A gente, por exemplo, na clínica, a gente está nós e o paciente. Quando a gente atende uma esposa, um esposo ou um filho, ele não vai chegar para os pais para preocupar. Inclusive o paciente ansioso, ele tem essa queixa de se sentir pesado, não quer preocupar, não quer deixar os pais preocupados, a família preocupada, e também ele não consegue ser compreendido devido à frescura mesmo, que o paciente